conhece ela aqui. E agora vamos parar de falar mal dele! Vamos parar de falar mal dele! Saudades, deixa eu virar. Tá bom assim. Ele vai ficar maravilhado, assim, esse convite aí, Rodrigo Cardoso. Que saudades. Tudo bem, Ney? Saudades de você. Eu sempre tive um sonho na vida. Eu queria ser bonito igual o Rodrigo. Eu tô ficando velho, man, assim, aí tô deixando o cabelão crescer. Hostia, tá bom demais. Eu vou te passar, então. E aí, Glória? Tudo bem, man? Feliz também. Eu cheguei interrompendo, né? Mas eu tô indo para El Salvador. Pode interromper sempre, né, Gilberto? Pode interromper sempre. O Rodrigo manda aqui. Tá indo para El Salvador? Você tá indo. El Salvador com o Lucas aí. Lucas, dá uma olhada ali pra ele. Beleza? Estamos indo surfar, encontrar o Nicolas que tá indo dos Estados Unidos e vamos ficar 15 dias lá. Coisa linda, linda. Invejoso. Olha só, eu tenho um filho Nicolas, ele tem um filho Nicolas, eu tenho um filho Lucas, ele tem um filho Lucas. Se você for ver a história, ele vai falar que foi por causa do como chamava seu avô? O Nicola. Ele vai falar que foi por causa do avô, mas conversa. O sonho do Rodrigo é ser preto. É isso, né? Você vê que eu tomo sol pra caramba, eu vou chegar lá. Que alegria, viu? Que alegria. Dá um bom beijo demais. Moleque, viu? Dá um beijo seus Dou sim, irmão. Dou sim. Beijo de todos também. E como é que tá aí a entrevista? Quantas pessoas tem assistindo? Como é que tá funcionando? 1.221 pessoas ao vivo agora. Caramba. Boa noite aí, galera. É a glória, viu? Desculpa a intromissão aí, mas é saudade demais do meu mentor. Você sabe, né, Glória? E o Gilberto sabe. Eu sempre falo dele. Ele foi o cara que mudou minha vida. Me tirou da engenharia e me botou nos palcos, né, Ney? Foi você. É coisa dele. O Rodrigo Cardoso foi ele que falou assim, quando você saiu desesperado da primeira palestra, assim, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Pior do que foi, nunca mais vai ser. Foi lá no odonto da USP. É isso aí. Nunca mais me esqueci disso, quando o Rodrigo Cardoso falou. Duas notícias, uma boa e uma ruim, qual é que você quer? Quem poderia dizer que daquela sala... não é uma coisa, um milagre, estava saindo dos melhores palestrantes do país? Ninguém acreditaria. Ninguém acreditaria. Nem nós, né, Rodrigo? Nem nós, né? 30 anos, né, man? 30 anos fazendo isso. Eu lembro que eu vi o Gilberto a primeira vez falando em público lá na Universidade de São Judas Tadeu. Tinha umas 400 pessoas ali. Eu sentei lá no fundão e eu falei assim, caramba, eu fiquei hipnotizado, né? O pessoal que está acompanhando aqui vê o Gilberto é assim, primeira coisa, ele tá no formol, né, no gelo, ele não envelhece, é o mesmo cara de antes. E eu lembro meu Deus do céu, mas tem uma história, vou aproveitar então contar essa história, o pessoal gosta de história. Tem uma história interessante, né? O Gilberto falava, desde aquela época, Glória, ele falava, não, que vou até a minha Mercedes, e que, a gente tem que sonhar grande, prosperar. Não, ele falava da Mercedes, né? Mas não falava EAT, aí beleza. Aí teve um dia que eu tava sem carro e eu pedi para ele uma carona, e ele falou, claro, te dou a carona, vamos comigo. E a gente tava assim, esperando, tinha acabado de comer. Ele foi numa mesa do McDonald's que esse cara mudou minha vida. Ele me mostrou um projeto de franquia. Na época não era o inglês ainda, era leitura dinâmica e memorização. E eu lembro que, cara, com aquele projeto eu já ganhava mais do que engenheiro, do que eu ganhava como engenheiro. Enfim, aí tô lá junto com ele e de repente vem um carro assim. Aí eu olho para um lado, não tem ninguém, para o outro só tem o Gilberto. O manobrista sai e vem com a chave em direção a ele. Eu falo, não pode ser. O cara que estava no palco falando de prosperidade, de sucesso, esse carro não pode ser dele. Aí ele entra, uma Elba velha, com banco do passageiro rasgado, retrovisor quebrado. Aí eu entrei, Glória, eu pensei assim, eu tô do lado de um maluco, né? O cara fala no palco tudo aquilo e anda de Elba velha? Não, ele é doido de pedra. Aí eu fiquei estagnado, assim, sabe aqueles pirulitos de desenho animado? Eu tava daquele jeito.
Aí ele desse jeitão assim, aí, Rodrigão! E eu pensando, eu tô do lado desse cara aí que é um maluco, eu quero fugir daqui. E ele falou assim, bora, pra onde que é a tua casa? E começou a rir esse jeitão dele. Aí eu, sério, né? Eu juro, eu tava sério, eu tava incomodado. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, você quer me falar alguma coisa? E eu pensei assim, que você é um doido varrido, mas eu não falei, eu só pensei. Aí eu só fiz assim com a cabeça, assim, né? Ele falou, você tava esperando outro carro, né? E eu falei tudo menos essa Elba velha. Aí eu tive um dos maiores ensinamentos da minha vida. A primeira reação dele quando eu disse isso foi: você estava esperando a Mercedes. Bateu no meu. Rodrigão, não bora. E tu. Eu falei, eu tô do lado de um louco, eu quero sair daqui. Aí ele disse assim pra mim, né? Olhou, parou o carro e falou assim: sabe por que você achou que eu tinha a Mercedes e eu não tinha ainda? E eu falei assim, não sei. Ele falou assim, porque na vida você primeiro precisa ser para depois você ter. Então, sabe por que eu tô rindo? Porque eu tô no caminho. Se você achou que eu já tinha Mercedes, é porque eu já sou o cara da Mercedes. Agora, é só uma questão de tempo. E aí ele me deu esse maior ensinamento, ser antes de ter, que inclusive eu gravei um Reels agora, foi o último que eu gravei falando disso. Nossa, olha só, né? Mas eu não tinha dimensão da profundidade disso que o Gilberto estava ensinando. E a segunda coisa que ele falou naquele dia foi assim... Só vale falar uma coisa, né? 1 ano e meio depois dessa conversa... Não. 1 ano e meio depois ele comprou a Mercedes e o Nicolas, a quem ele se refere aqui, o filho mais velho, foi lá e bateu a Mercedes. Não, eu só lembro do airbag aberto. E o mais incrível é que o Gilberto não estava nem aí porque a Mercedes tinha batido, sabe? O desapego com o material dele, ele estava preocupado com 2 coisas. Primeiro com, obviamente, a saúde do Nicolas, do filho dele, se estava machucado ou não. E segundo, ensinar ao Nicolas que não se pega um carro escondido do pai, né? Assim, isso é o tipo de coisa que a gente não faz, né? Ou quando a gente fez, a gente não conta. Eu nunca fiz isso, nunca fiz. Nem eu. Mas foi incrível. E depois da Mercedes vieram vários, a gente, enfim, aí só foi prosperidade, né? A gente, o inglês ele tá falando assim, é o meu curso que eu fiz, foi o inglês 28 semanas, eu fui o primeiro franqueado e um dos primeiros alunos também. Antes de fazer o Tony Robbins, eu fiz esse curso inteiro como aluno e cheguei lá no Tony e consegui. Bom, o resto vocês sabem, né? Voltei para o Brasil e comecei a fazer o firewalk e tudo. Mas antes de terminar, eu quero falar do último ensinamento que gravou muito a minha alma. Eu virei para ele e falei assim: por que você fala tanto da Mercedes ou de carrão? Por que você acha que Deus quer isso, né? Ele falou assim: você tem filhos? E na época meu Nicolas estava na barriga da mãe, não tinha nascido ainda. E eu falei assim: não, eu não tenho, mas meus olhos brilharam. Eu falei assim: tô para ter. E ele falou assim: quando seu filho nascer, você quer que ele estude nos melhores escolas ou qualquer colégio tá bom? Quando ele fizer 18 anos, você quer que ele dirija um bom carro ou qualquer carro tá bom e seguro, que possa bater e não ter um airbag, por exemplo? O que você quer para o seu filho? E eu virei para ele assim, eu falei assim, eu quero o melhor para ele. Melhor escola, melhor carro, melhor casa. Quero que ele faça boas viagens, como estamos fazendo agora. E aí ele olhou para mim e falou assim, por que você acha que você é melhor que Deus? Eu fiquei puto com ele. Eu falei assim, o que você está falando? Por que você acha que você pode querer o melhor para o seu filho e que Deus não quer o melhor para você? Então, não tem nada a ver com a Mercedes ou com a viagem ou com a casa. Tem a ver com você ter o melhor dessa vida. Só que Deus não vai fazer isso por você. Ele está lá torcendo por você, mas ele nunca vai te dar o peixe pronto. Ele vai te dar a vara de pescar e é você que tem que aprender a pescar seus próprios peixes. Mas que ele está na torcida para que você tenha uma vida com qualidade, ele está. E eu sou muito grato a esse ensinamento que o Gilberto me deu, porque através desse ensinamento milhares de outras pessoas ouviram o que alguns estão ouvindo aqui pela primeira vez, e isso fez com que a gente pudesse não ter tanto aversão
a ter o material. Então é muito interessante. O problema não está em ter, o problema está no apego. O problema está em você achar que você é o carro, que você é alguém porque você mora na casa. Hoje eu moro numa casa muito menor do que a minha, inclusive, Gilberto, tô doido para vender aquela casa que você conheceu. Eu não vejo a hora, porque os caras que alugaram ela destruíram ela, é uma dó. E é isso, sabe? Já foi a fase daquela casa. E então, assim, você merece sim ter o melhor. Agora, isso não vai te fazer ser uma pessoa melhor ou pior. O problema está no apego. E eu aprendi isso com esse cara há quase 30 anos, Glória. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Tamo junto, viu? Feliz demais. Um dos valores do Rodrigo, e eu falo, essas pessoas que têm sucesso, né, é gratidão. E eu tenho algumas pessoas que, de uma forma pequena, eu contribuí na jornada deles, a maior parte da jornada, eles que fizeram, mas uma das coisas, das pessoas mais bem-sucedidas que eu contribuí na jornada, o valor é gratidão. Uma coisa impressionante. Entendeu? Impressionante. E o Rodrigo é um desses caras aí. E honrar, né, Gilberto? Você honra sempre o Bill e eu sempre honro você. Honrar. Honro o Tony, honro os mentores que vieram na minha vida, porque tem gente que se aposta, se apodera do conteúdo e vai para o palco como se fosse dele, achando que assumir que não é dele é sinal de fraqueza, e é pelo contrário. Todas as vezes que eu citei o Joubert, isso trouxe muito mais força para a minha palestra, porque eu não criei aquilo do nada, eu tive alguém que me deu a mão, que me ajudou, e assim, o Joubert foi o cara que me ensinou empreendedorismo, foi ele que me fez acreditar que qualquer coisa que a gente pode sonhar, a gente pode realizar se a gente entrar em ação. E foi ele, inclusive, que putz, quando a gente começou em inglês, que eu não sei se ele falou, mas em inglês a gente começou junto lá atrás. O nome em inglês foi, a gente nasceu lá no Mackenzie. Eu lembro do dia, quando nasceu, e ele falou, esse é o nome. Mas sabe, Glória, outro dia eu contei aquela história, Jobé, nossa primeira aula grátis, a gente falou assim, se leitura dinâmica custa R$ 180, e a gente já fez 1.000 matrículas, dava 180 mil, o inglês vai custar 1.000, a gente faz 1.000, a gente vai ficar milionário, a gente, 1.000 vezes 1.000 dá 1 milhão. Aí na Avenida Paulista, ele alugou, o Gilberto é um dos caras que mais tem fé que eu conheci na minha vida, ele tem uma fé inabalável. Ele foi lá e alugou o espaço na Avenida Paulista com a Brigadeiro, uma sala, era caro. Você não o andar inteiro. O andar inteiro. E não tinha dinheiro para aluguel, não, era na fé mesmo, e vamos vender os cursos, beleza. Aí eu falei para minha irmã, falei para todo mundo, e faixa em São Paulo, inglês fluente 8 semanas, lotamos a primeira aula grátis. Roberto, eu contei isso com um amigo meu, preciso te apresentar ele, o Michel, que já veio aqui, o Michel Moreno. Aí eu contei como era a aula. A gente falava que, e é verdade, aprende inglês como uma criança aprende. Ou seja, as crianças não aprendem gramática primeiro. Primeiro elas aprendem a entender o som, a falar. E aí a gente ensinava para as pessoas com uma musiquinha, porque música é lúdico. Todo mundo de pé, a galera levantava. Aí vinha a musiquinha. The shoulders, listen toes. Não esquece nunca, né? Eyes and ears, mouth and nose, cara. Nossa, eu não sei se a sua audiência está se divertindo, Glória, mas nós estamos. Tá amando aqui, o pessoal tá dizendo que tá perfeito, teve sensacional. Tô amando aqui. Nossa, né? Porque essas histórias têm que ser contadas. Eu sei que todo mundo levantou, dançou a musiquinha, e eu pensando assim, agora a gente vai arrebentar de vender. E a gente tinha uma mesa, assim, cheia de gente para receber matrícula, maquininha e tal. Glória, começou a sair um por um, reto, as pessoas nem olhavam para o lado, iam para o elevador descendo, e a minha irmã passou reto, meu cunhado passou reto, caramba! Aí e eram 3 salas, eu, Gilberto e outro palestrante, aí a gente, e aí, quantas matrículas fizemos? Nenhuma, zeramos. Olha que interessante, nesse momento, quantas pessoas desistiriam? Se o Gilberto está falando do inglês hoje, é porque naquela noite ele não desistiu. Não desistiu. Teria tudo para desistir. Mas o que a gente precisava? O que a gente vai aprender anos depois, que era muito importante, que era uma prova de que funciona.
E eu lembro que uma aluna foi, com o nosso curso, ela foi para os Estados Unidos, acho que era uma enfermeira, se eu não estou enganada, e ela foi lá e desenrolou tudo sozinha que ela precisava, e ela voltou contando essa história, e era tudo que a gente precisava, uma pessoa que desse certo. A minha irmã voltou e fez, meu cunhado fez, e ali começou devagarzinho, espalhamos, eu cheguei a ter 3 escolas dessa franquia, começamos a explodir. Eu falei que a gente não tinha muitos mentores, porque a gente estava tipo Wizard, né? Era assim, a mesma coisa que o Wizard fez, só que a gente fez na raça e na coragem, não tinha ninguém para se aconselhar. E muitos anos depois, eu peço demissão desse cara com salário, na época era de 20 mil mês, olha isso. Eu era vice-presidente, só que eu fui fazer o Tony e eu voltei e falei assim, Gilberto, eu vou seguir meu sonho. E eu pedi demissão, porque não era grana, era o sonho. E o mais legal é que o Gilberto, ele acatou, sabe? Ele falou, cara, segue seu sonho. E foi ali que as nossas estradas se separaram e que eu fui para o mundo dos treinamentos. Ele continuou como empresário, mergulhou no inglês, mudando a vida de milhares de pessoas aprendendo a falar inglês. E muitos anos depois, ele vira para mim e fala assim, cara, você precisa conhecer um cara. E é ele que me apresenta ao mundo digital em 2013, ao Érico Rocha, onde eu entrei no Mastermind. E eu, o Gilbertão lá de novo, agora um pouquinho melhor de vida, né, Gilberto? É porque custava um apartamento para entrar nesse Mastermind. E eu falei, você tá maluco, Gilberto? Mas eu aprendi a confiar no Gilberto, sabe? Eu aprendi a confiar no que ele fala, eu não discuto. Eu não sei se ele disse aqui, mas não discute com o mentor. Eu aprendi isso aí rapidinho. E aí eu fui lá e, putz, ultrapassando limites. Por causa do Gilberto ter me aconselhado a fazer isso, saiu de 100 pessoas para um jogo de 4 mil pessoas, que foi o nosso recorde caminhando sobre brasas. O segundo maior do mundo, porque eu escutei o que o Gilberto tinha para me falar. E não tinha interesse nenhum por isso. O único interesse que ele tinha era que eu prosperasse e realizasse meu sonho. Esse é o cara que está na frente de vocês aí, galera. Então, aproveitem muito, façam muitas perguntas, que eu sou muito grato mesmo. E você pro resto da minha vida. É isso, irmão. Passei aqui, vou continuar assistindo aqui como espectador, mas vou deixar vocês seguirem, tá bom? Show de bola. Obrigado, viu? Beijo na Ana e nas crianças e nas netinhas, né? Que agora nós estamos vovô, né? Obrigado, é isso aí. O meu neto é um cachorro. Os meus não são planta. Os meus não são planta. Beijo, irmão. Te amo. Tchau, Glória. Fica com